Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Conecta. Eu sou Gabriel Navarro, líder do Conecta e também membro do Insere. Hoje nós trazemos aqui para a nossa entrevista Natan Simões, que atualmente é assistente do programa das Nações Unidas do Brasil e também é coordenador da Aliança Nacional LGBTI. Trouxemos ele para que ele conte um pouquinho da sua trajetória até o seu cargo atual, para que ele possa inspirar a gente e que também a gente possa tirar algumas dúvidas. Muito obrigado, Natan, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado você pelo convite, Gabriel, e parabéns pela iniciativa. Fico muito feliz de fazer parte dessa rede e conhecer mais pessoas de relações internacionais Brasil afora. E a gente queria saber um pouquinho mais sobre a sua trajetória e como foi esse período da sua formação na Universidade de Brasília até o seu cargo atual nas Nações Unidas e como relações internacionais te auxilia em seu cargo atual de assistente do programa das Nações Unidas no Brasil. E, além disso, como que você enxerga atualmente o campo de relações internacionais no mercado de trabalho. Certo. Bom, prazer a todo mundo que está assistindo. Mais uma vez, agradeço muito ao Insere pelo convite. Parabenizo a toda a equipe e ao FABC, o pessoal envolvido com o projeto. Eu sou o Natan, como o Gabriel falou, eu sou de Fortaleza, me mudei para Brasília em 2014 por causa da graduação em Relações Internacionais na UNB, e lá fiquei até 2018, que foi quando eu me graduei, e logo em seguida eu entrei no mercado de trabalho. Bom, em linhas bem gerais, foram 4 anos e meio de graduação. O currículo da Universidade de Brasília, ele demanda 8 semestres da graduação, ou seja, 4 anos letivos. Eu fiz em 4 anos e meio, porque no nosso, pelo menos na UNB, o TCC, a término de conclusão de graduação, não depende do TCC para a gente formar. Então, é uma disciplina optativa. Eu fiz o TCC, por isso que eu levei um semestre a mais para me formar. Bom, foram 4 anos e meio me debruçando sobre diferentes temáticas. Todo mundo que é aluno de Relações Internacionais sabe que o nosso curso é um grande emaranhado de diferentes campos do conhecimento. Então, tive matérias do direito, da sociologia, da economia, de tudo. Mas minha área de interesse, maior afinidade sempre foi dentro da temática dos direitos humanos. Direito internacional e direitos humanos, principalmente. Então, acho que foi a partir disso que eu segui caminho. Fiz muitos estágios durante a graduação. Então, se serve a dica, pessoas que estão na graduação, façam estágios. Eles contribuem muito para a vida profissional quando você forma. Eu, ao final da graduação, entrei no estágio na coordenação de direitos humanos no Escritório das Nações Unidas no Brasil. Lá eu fiquei até maio de 2019. E em junho de 2019 eu ingressei como assistente no KfW, Banco Alemão de Desenvolvimento, para trabalhar com a área de desenvolvimento sustentável. E ano passado, com grande prazer, eu fui selecionado para o Programa de Voluntários das Nações Unidas, onde hoje eu atuo como voluntário da ONU. Posso fazer um adendo específico sobre o que é ser voluntário, porque existem muitas dúvidas sobre o que é um voluntário das Nações Unidas. É um cargo não pago, você trabalha de graça? Não, a gente não é bem assim. O voluntariado das Nações Unidas é um voluntariado por competências, é um voluntariado profissional. Então, a gente exerce cargos, postos de atribuição em resposta a demandas de agências, fundos e programas das Nações Unidas. E hoje eu estou assumindo como assistente de programa do Programa de Voluntários no Brasil. Enfim, acho que em linhas bem gerais posso resumir minha trajetória dessa forma. E Gabriel me perguntou como que eu vejo o campo de relações internacionais dentro disso tudo. Ao mesmo tempo, acho que isso é um dilema muito comum para os estudantes de relações internacionais. Gabriel, me corrija se eu estiver errado, mas é um campo muito amplo, então a gente fica muito perdido com os diferentes campos e as diferentes possibilidades que o campo nos abre, mas ao mesmo tempo existe uma necessidade de especialização, de traçar caminhos e direções específicas dentro da graduação para saber com qual área temática a gente tem mais afinidade, seja a nível pessoal, acadêmico ou profissional. Então, eu sempre me vi muito nesse dilema, mas perceber isso também é uma força do nosso campo, porque te abre muitas portas. Embora o nosso mercado de trabalho ele seja mais difícil, a gente compete com as ciências humanas como um todo, porque a gente vê um pouco de sociais, a gente vê um pouco de direito, mas a gente não se especializa tanto em cada área. Mas isso também é um diferencial, porque de alguma forma a gente consegue mais flexibilidade e maleabilidade em diferentes oportunidades, seja para ingressar no mestrado acadêmico, seja para pleitear uma bolsa para o exterior, alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que o curso de Relações Internacionais
por ter seu... Como que eu posso colocar? Por ter um aspecto de interdisciplinaridade e acho que também por dialogar com diferentes áreas, tem um diferencial nesse sentido, mas o que eu acho que é o nosso grande carro-chefe, como estudantes, como internacionalistas, como pessoas que vêm das RI, é a temática das organizações internacionais, porque eu acho que isso é um diferencial que não existe em currículo do direito ou de outros campos do conhecimento que dialogam muito com a nossa área. Então, acho que se eu vou fazer uma aposta, eu fiz relações internacionais tendo em direcionamento que eu queria trabalhar no MAUI no futuro. Então, não sei se eu respondi exatamente a pergunta, mas acho que acabo trazendo mais provocações, na verdade. Mas eu acho que é um pouco disso, que o campo de relações internacionais, a gente tem muito forte essa relação com a área dos organismos, das burocracias e da cooperação internacional como um todo. Então, acho que se eu fosse dar um chute, seria mais ou menos por aí. Respondeu sim, obrigado. Como foi a sua escolha de carreira de relações internacionais e qual conselho você daria aos estudantes de relações internacionais, hoje em dia? Eu preciso te confessar que relações internacionais estava longe da minha lista de preferências para curso de graduação. Eu passei o ensino médio inteiro querendo fazer exatas. Então, eu queria fazer até o meu terceiro ano de ensino médio de engenharia eletrônica. Aí, mais para o final, eu percebi que eu queria fazer matemática, de repente, eu queria fazer direito e brotei em relações internacionais. Então, assim, não sigam o caminho de Natan para escolher o curso. Eu escolhi relações internacionais porque eu tinha muito encanto pela diplomacia. No fim das contas, foi o meu curso de predileção. E eu escolhi a UNB por ela despontar no ranking da América Latina em relação ao curso, enfim. Foi o primeiro da América Latina, então foi um pouco disso que constituiu a minha escolha, mas não siga o meu exemplo, gente. Tentem se informar melhor. Eu meio que caí de paraquedas em RI. Mas com certeza a minha escolha de carreira e a minha vontade de cursar relações internacionais se deu muito por uma admiração à diplomacia e a admiração à agenda de proteção internacional dos direitos humanos. Em alguma medida eu era muito novo, mas eu já tinha uma ideia sobre o que era direito internacional, então eu tinha minha curiosidade também. Mas acho que veio um pouco nesses três caminhos. E foi isso. Se eu posso dar uma dica, gente, se joga. Eu não sei como que é em relação a outras universidades. Eu falo muito da experiência da UNB. O nosso curso ele é muito voltado para a prova do Rio Branco. A nossa grade curricular é muito estruturada com disciplinas de relações internacionais do Brasil, de política externa brasileira, análise das RI, teoria das RI, todos os conteúdos que caem muito na prova do Rio Branco. E também é uma graduação muito voltada para formar pessoas que vão continuar na academia. Então, para formar gente que quer ir para pesquisa, que quer continuar dando aula, que quer ir para magistratura. Eu não sei como que isso é em outras universidades. Eu sei que, por exemplo, na USP, existe um direcionamento também muito voltado a comércio exterior, e isso vai transitando de polo, inclusive muda muito a realidade de um curso de relações internacionais da universidade pública para a universidade particular, porque as universidades particulares têm uma mentalidade um pouco mais voltada para o mercado. Então, enfim, eu digo se joga porque, como aluno que veio da UNB, a gente tinha 300 milhões de atividades extracurriculares para complementar o nosso currículo. Então, a gente tinha projeto de ensino, de pesquisa, de extensão, fiz voluntariado, fiz 300 mil estágios. Se tiverem a oportunidade, façam um programa de mobilidade, se vocês tiverem a condição financeira, obviamente. Por exemplo, aqui em Brasília, um diferencial que tem muito em Brasília não é nem só pela UNB. A UNB é uma universidade incrível, excelente, mas aqui a gente tem o Itamaraty, tem o Ministério das Relações Exteriores, tem alguns órgãos do poder público que trabalham intrinsecamente com o nosso campo. Então, uma experiência de estágio dentro desses organismos é muito, inclusive dentro de organismos internacionais, e não só em Brasília, tá? Em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou nas localidades em que existe, e também, inclusive, localidades no Norte e Nordeste. Em Fortaleza tem o escritório do Unicef, por exemplo. Então, se for possível, tenham contato e tracem experiências, façam estágios ou programas diferentes nessas instituições, porque isso agrega muito para o currículo. E complementem a graduação da forma que for possível. Eu, por exemplo, desde o começo da graduação fiz núcleo de extensão em direitos humanos, fazia prática de trabalho voluntário em escola do DF em torno, fiz estágio desde o meu quarto semestre de graduação, que era quando a gente podia começar a fazer estágio, e ingressei não sei se não o FABC tem, o PET, Programa de Educação Tutorial, deve ter. Pronto, ingressei no PET também para fazer parte, fiz PIBIC desde o meu segundo semestre, porque eu acho que a graduação de Relações Internacionais, como ela é muito ampla,
às vezes a gente pode se perder um pouco no caminho, de não saber exatamente qual que é o nosso direcionamento melhor. E acho que a experiência para além da sala de aula, ela contribui muito nesse sentido. Então, se eu tenho uma dica e eu posso, de alguma forma, acalentar o coração de alguém, se joga que uma hora dá certo. Tentem fazer o máximo possível, obviamente, o que competir a cada um e o que for possível. Não vai todo mundo ter um burnout no segundo semestre de graduação, porque está atolado de coisa para fazer, né? Mas, assim, se joguem. Experimentem muito para além da sala de aula, porque ela é muito valiosa. E eu acho que, sendo bem sincero, talvez seja o que mais contou para hoje eu estar empregado, estar trabalhando bem, estar trabalhando na nossa área. Não que a sala de aula não vá contribuir, de maneira alguma. As disciplinas que eu peguei foram extremamente valiosas, as monitorias que fiz também contribuíram muito, mas elas têm um direcionamento muito voltado para quem quer continuar na academia. Então, se você tem um perfil um pouco mais dinâmico, ou se interessa por outros campos, quer ir para o setor privado, quer ir para trabalhar em organismo internacional, quer ir para o terceiro setor, busque atividade de voluntariado. Se tiver empresa júnior, vai atrás de contribuir. Enfim, o céu é o limite. Acho que essa é a minha dica para quem está estudando RI. Eu acho que é uma coisa em comum dos nossos entrevistados até agora, é que relações internacionais não era uma escolha de graduação durante o ensino médio, durante a vida, porque é um curso novo e muitas pessoas acabam não conhecendo muito sobre o que é, né? Eu mesmo só fui conhecer relações internacionais no terceiro ano do ensino médio, que foi quando eu quis fazer parte dessa escolha de graduação. E por ser um campo muito amplo, tem pessoas com diversos tipos de conhecimento e que gostam de diferentes tipos de disciplina, porque são várias disciplinas que conversam entre si. E também uma semelhança com a UFBC é que a gente tem esse curso mais voltado para o Brasil. A gente, dentro da nossa grade, há muitas matérias de política externa brasileira, de economia brasileira, então é um curso que, além de ser focado bastante no Sul global, é um curso que foca no Brasil, então eu acho que é uma vantagem se o estudante quiser ingressar no Rio Branco e tudo mais, é que a gente é bem preparado para isso, além de ter vários grupos de estudo de direitos humanos, temos o nosso Observatório de Política Externa. Então, eu acho que dentro da UFABC a gente também está muito preparado para discutir a política brasileira. A próxima pergunta é como que é a tua atuação dentro do campo LGBTI e o que te inspirou a trabalhar em prol das agências de diversidade e inclusão e do respeito às minorias? Ótima pergunta, porque minha casa é meio colorida, tal qual a minha pessoa, então é uma agenda que me atravessa a nível pessoal. Acho que é a primeira resposta possível que eu posso dar. Como uma pessoa LGBTI e tendo muito contato dentro da graduação com o movimento social, com o movimento estudantil, participação política. A gente que é de relações internacionais, a gente tem muita influência da ciência política. Então, isso entrou muito na minha formação, enfim, no meu campo de atuação também. Veio muito do interesse pessoal pelo terceiro setor, por ter me aproximado muito da graduação de ONGs, de iniciativas voltadas à inclusão social da população LGBTI, e mais recentemente eu fui adentrando um pouco mais nas agendas de raça e racismo. E acho que isso foi tudo se cruzando, mas o meu ponto de partida foi quando eu peguei a disciplina de proteção internacional dos direitos humanos. Lá em 2016, quando eu tinha começado a estagiar, estava estagiando no Ministério da Justiça, no Comitê Nacional para os Refugiados, no CONARE, e eu comecei a ter aquilo muito vibrante dentro de mim e falar, existe incidência para essa agenda e acho que eu preciso entrar aí. E ver que ainda é um campo muito pouco explorado pelas relações internacionais foi um grande desafio, porque a gente fala muito pouco sobre gênero, raça e sexualidade dentro das RI. Eu imagino, eu espero que os cursos novos, acho que quanto mais novos os cursos vão chegando, mais eles se atualizam com novas agendas e eles vão trazendo novas discussões. Porque eu tenho alguns professores na UNB que estão presos na Segunda Guerra Mundial ainda. E eu fico, gente, precisamos de novas discussões, por favor. Então, foi muito recentemente que chegou a disciplina de gênero e RI, de teoria das relações raciais em RI. Então, são campos de disputa que acho que a gente precisa ir construindo a pequenos passos. Está recente, é uma movimentação muito recente, mas acho que quanto mais pessoas, não só eu, mas várias pessoas que estudaram comigo e que se engajaram nos projetos de extensão, estão pautando isso e estão buscando ativamente falar sobre.
O meu TCC foi sobre proteção internacional dos direitos LGBTI por parte de empresas brasileiras. Então, eu transformei uma vocação política minha, uma vontade minha, em meu objeto de estudo acadêmico. Eu acho que vem um pouco disso, de a gente entender como que a gente consegue construir essas relações dos temas que nos atravessam com o que já está posto pela academia, pela universidade, pelo setor privado, pelo espaço que quer que a gente tiver. Mas, enfim, sem me delongar muito, quando eu estagiei lá na Coordenação de Direitos Humanos, eu ajudei muito na campanha da ONU Livres e Iguais, a campanha inédita e global das Nações Unidas pela igualdade de tratamento justo de população LGBTI. Então, foi um grande primeiro contato meu com projetos sociais, principalmente voltados a pessoas trans em situação de vulnerabilidade. E aí, a partir disso, eu falei, nossa, tem muita coisa que eu preciso conhecer ainda. E aí eu entrei na Aliança Nacional LGBTI, fiz parte da coordenação distrital aqui no DF, estou lá até hoje, estou agora na área de pesquisa, então voltando um pouco mais para a área de políticas públicas. Eu entrei na ONG Todes, não sei se vocês conhecem, é uma ONG voltada também para a inclusão social LGBTI, então a gente tem diversos projetos em diferentes áreas. Lá eu transitei um pouco, eu entrei na área de pesquisa e desenvolvimento, aí eu falei, deixa um pouco para a área de advocacy, e meu último semestre foi semestre passado, eu estava na área de estratégia de inclusão racial, então foi um pouco disso. Eu tive uma aproximação muito grande no final da minha graduação com o terceiro setor, principalmente para a pautagem da LGBTI, porque, enfim, me atravessa de forma autoevidente, acadêmica, profissional e de qualquer outra forma possível. Mas também querendo sempre transversalizar a agenda e pensar as interseccionalidades, entender como diversidade e inclusão é um grande monstro que precisa ser trabalhado. E aí eu acho que isso já tem muito forte estudo dentro das ciências sociais sobre política pública, sobre igualdade, enfrentamento à discriminação no âmbito do Estado e por pleito e pressão da sociedade civil. E aí eu entendi que talvez exista uma lacuna e uma ausência de gente estudando empresas, direitos LGBTI e relações internacionais. E aí por isso que surgiu o meu grande monstro PCC e eu estou até hoje pensando no mestrado sobre, ainda preciso sentar, estudar e formular bastante, mas está nos caminhos, está nos planos pensar isso, um pouco das relações. Então foi um pouco disso, tá, gente? Eu falo demais, o Gabriel, eu já avisei a ele que eu sou empolgado. Tranquilo. É normal, a gente começa a falar das nossas experiências de projetos que a gente gosta de estar dentro, a gente se empolga mesmo. Nós vimos que durante a sua trajetória, você teve várias experiências com voluntariado. E, em sua opinião, como você enxerga essas experiências agregando na sua vida profissional? De qual modo as suas experiências de voluntário contribuíram para que você se tornasse um profissional melhor? Obrigado pela pergunta, Gabriel. Eu sou assistente de programa do Programa de Voluntários das Nações Unidas. Então, acho que só o nome voluntários já é autoexplicativo, já meio que responde um pouco da pergunta, porque o voluntariado é uma ferramenta. Eu acho que ela é uma ferramenta extremamente poderosa. No ano de 2020, um ano complexo e complicado que a gente teve com a pandemia de Covid, o voluntariado se mostrou uma ferramenta ainda mais poderosa, porque mais de 1 bilhão de pessoas no mundo foram voluntárias, principalmente no enfrentamento à Covid. Então, seja de modo formal, junto a alguma organização do terceiro setor, seja de modo informal, ajudando a sua igreja, ou algum partido político, ou alguma comunidade do seu entorno, o voluntariado ele não só agrega curricularmente, porque ele agrega muito, experiências de voluntariado contam, inclusive para pleito de bolsas de mestrado no exterior, experiências de voluntariado contam para cargos nas Nações Unidas, para cargos de outros organismos internacionais. Então, são experiências muito valiosas a nível de ganho de expertise e profissionalização, mas, ao mesmo tempo, são ferramentas muito interessantes de conhecer, de entender os problemas sociais, de se aproximar. Eu não consigo entender pesquisa dissociada da sua função social. Eu acho que ciência só é ciência porque ela tem um propósito social. E o nosso curso nada mais é do que pensar os nossos problemas de pequenas realidades em grande escala. Então, que forma melhor de conhecer e estar perto do que se voluntariando ou do que fazendo alguma iniciativa? Óbvio que existem diversas questões envolvidas. O voluntariado, não são todas as pessoas que têm tempo para dedicar para o voluntariado. A gente sabe que existe ainda um problema, principalmente de classe nesse sentido, porque não é todo mundo que tem disponibilidade, pessoas trabalham e estudam. Às vezes, encaixar atividades voluntárias nessa dificuldade da rotina pode ser uma questão complexa. Mas se você tem condições e se é possível, faça. Voluntariado, eu acho que é uma experiência super valiosa. Eu realmente, hoje, entendo o papel do voluntariado no mundo
por causa de ser um voluntário das Nações Unidas, que foi quando eu tive que estudar mais a fundo o papel do voluntariado na cooperação, o papel do voluntariado no desenvolvimento sustentável, para a Agenda 2030, mas, em alguma medida, eu acho que ser voluntário hoje é uma essência minha, faz parte de mim me voluntariar e atuar em terceiro setor e atuar em qualquer instância que seja. Então, eu acho que, para além do ganho profissional, é um ganho pessoal muito grande. Então, se possível, exerçam a atividade de voluntariado, é muito recompensador. É muito enriquecedor e gratificante e necessário, né? A cada dia que passa, a cada ano, é mais necessário que as pessoas sejam voluntárias. E só você estando ali dentro, você percebe a importância e a necessidade. O quão gratificante é você ajudar o próximo e o quão necessário é essa sua ajuda. Durante a sua trajetória, além dessas experiências de voluntariado, você desenvolveu projetos de pesquisa e publicações. Então, gostaria de saber como que você vê essa relação entre a pesquisa e a universidade e a aplicabilidade em ações práticas pelas OIs e pelo setor privado. Legal, Gabriel. Pesquisa é uma força motriz da universidade brasileira, né? Pesquisa, desenvolvimento, produção científica. Então, acho que primeiro de tudo, pesquisa gera dado, pesquisa gera política pública. E dentro do nosso curso, eu falo muito da experiência da UNB. Então, eu quero muito dialogar e saber como que é a experiência também no FABC e em outras universidades. Se você puder contribuir também, Gabriel, eu vou ficar muito feliz. Mas a gente também tem disciplina de estatística, de métodos técnicos de pesquisa. Então, pensar pesquisa dentro de um campo de relações internacionais também é pensar política pública, também é pensar transformação do mercado, também é pensar dado para a sociedade civil. Vou falar, por exemplo, da minha agenda. A gente não tem dado oficial sobre assassinato de população LGBTI no censo, nos anuários de produção de dados do Estado. Não é dado público disponível. Quem faz esse trabalho no Brasil é a sociedade civil. É a ANTRA, são diversas redes e diversas organizações de sociedade civil que estão mapeando e estão identificando quem são as pessoas trans assassinadas, quem são os homens gays, quem são as mulheres lésbicas. Então, eu acho que a pesquisa, ela, antes de tudo, é uma forma de a gente entender a realidade. Eu fiz parte de 300 milhões de projetos de pesquisa na graduação. A gente tem que ficar publicando, porque se a gente quer seguir carreira acadêmica, eles cobram isso no nosso Lattes, lá no CNPq, né? Então, eu tento fazer isso muito, também por um interesse meu em seguir na academia, mas porque acho que pesquisa é base. Pesquisa é o que vai mostrar para uma empresa por que ela tem que estruturar um programa de diversidade e inclusão. É o que vai mostrar para um chanceler, para um cargo dentro do Ministério das Relações Exteriores, quais são as demandas ativas do país que precisam ser projetadas para o internacional. Então, eu acho que pesquisa é base de todos os projetos e de todas as estruturas que os organismos internacionais têm para fazer cooperação com os países em que eles estão. Então, isso é muito... acaba se tornando um atravessamento muito recorrente no nosso curso. É importante fazer pesquisa. Estando na universidade, estando fora da universidade, a universidade é um ambiente propício para isso, óbvio. Mas eu, por exemplo, participei de projetos de pesquisa fora da UNB. Então, eu fiz parte do grupo de pesquisa sobre direitos humanos do Centro de Direito Internacional, do CEDI em Minas Gerais. E existem muitas oportunidades de pesquisa para além do meio universitário. Então, se debrucem, vão atrás, se você quer seguir carreira acadêmica principalmente. E é interessante publicar desde a graduação, porque a gente tem muito uma ideia de que, aluno de graduação, isso eu já escutei de vários professores, tá? Aluno de graduação, a gente só pode referenciar a BNT, aluno de graduação tem ideia própria nenhuma. E por que eu faço um TCC? Por que eu faço uma graduação? Por que eu me debruço sobre um monte de tema, um monte de atividade extracurricular, se eu não tenho capacidade de pensamento crítico, se eu não posso traçar uma hipótese, tentar fundamentar, buscar comprovação científica? Lógico que eu tenho. Então, acho que a gente tem que se incentivar e se motivar a publicar, fazer PIBIC, o que for possível. Desafiar quem está dizendo, quem está na estrutura que diz que não pode. Não, gente, a gente pode, deve e precisa. Então, acho que é um pouco disso. Não deixar isso só para pós. Não só pessoas que pensam em fazer mestrado, mas qualquer pessoa que estiver na universidade, que tiver a oportunidade de pesquisar, vai atrás. Uma dica muito valiosa e faz total diferença lá na frente. É uma experiência muito enriquecedora, não só para se você quer seguir a carreira acadêmica, mas para qualquer nível da sua graduação, a pesquisa ela agrega muito, não só a sua carreira, mas também a universidade brasileira, que tem entre as suas bases a pesquisa. Eu queria agradecer as suas respostas,
foram muito, muito enriquecedoras. Foi uma conversa muito agradável que eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas que vão ouvir. Então, eu queria muito te agradecer, Natan, pela oportunidade de ter aceitado esse convite e espero que a gente possa ainda entrar em contato e realizar outros projetos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. Fico muito feliz pela oportunidade. E eu sempre brinco que relações internacionais é um ovo. E cedo ou tarde a gente vai se reencontrar em algum momento. Seja trabalhando, seja estudando. Então eu fico muito feliz que a gente esteja fortalecendo essas redes. Acho que as universidades elas precisam se unir. Os cursos de relações internacionais precisam se unir. Inclusive a gente foi recentemente cadastrado como profissão. Então vamos fortalecer isso, vamos dar voz, vamos dar visibilidade. E eu fico muito feliz por vocês estarem indo atrás das pessoas e querendo abrir esse espaço, porque isso faz falta. Para quem está na graduação e está sofrendo e está com estágio, 30 mil coisas, faz muita falta alguém para dizer, vai dar certo, vai dar tudo certo. Muito obrigado, Natan, mais uma vez. E também queria agradecer a todos que assistiram e pedir para que vocês nos sigam nos nossos perfis. No Instagram, @InsérioUFBC, e no Facebook e no LinkedIn, Insere o UFBC. Também peço para que vocês se inscrevam em nosso canal, para que sempre que nós tivermos alguma novidade, você seja notificado. Muito obrigado e até a próxima.